Paz, tudo bem com você? Hoje estamos começando mais um dia de culto aqui na comunidade cristã Éden. Vamos ler uma palavra que está lá em Salmos, capítulo 90, versículo 1. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Amém? Feche teus olhos que eu quero orar com você. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por mais um dia de culto. Abençoe todos nós, em nome de Jesus. Amém. Agora eu fico com a palavra abençoadora do nosso pastor. Deus os abençoe. Olá, meu irmão, minha irmã, paz seja convosco. Estamos aqui reunidos mais uma vez para estarmos entregando o nosso tempo ao Senhor. Estamos aqui neste momento para entregarmos o nosso culto a Deus. Eu aqui no nosso lugar de oração, você aí na sua residência, não importa onde você esteja, ou o tempo, ou o momento que esse vídeo está chegando até você. Mas eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade e agradeço a Deus pela sua vida. Sim, temos orado por vocês que têm visualizado os nossos vídeos, temos orado para que cada um dos filhos e filhas do Senhor, aqueles que o Senhor tem um propósito e tem recebido estes vídeos, que o Senhor possa estar alcançando o seu coração, a sua vida, o seu lar, a sua família. Porque entendemos que o Senhor tem pressa em abençoar, em transformar, em mudar a história de muitas pessoas para que eles estejam vivendo a vontade dEle, a vontade do Senhor. E neste momento quero compartilhar um texto que está registrado no livro de Juízes. Convido você a abrir a sua Bíblia aí, neste momento. Se você está com ela, com o seu manual na sua mão, pegue aí a sua Bíblia. Se você não está com o manual, onde você está, se você pode abrir através de um aplicativo no seu celular, não importa. Que você esteja com a sua Bíblia neste momento e acompanhe conosco essa leitura. Aleluia. Glória a Deus. Estava num momento de reflexão, nós com a notícia, claro que nós estamos ouvindo todos os dias que muitas pessoas estão partindo, muitas pessoas estão falecendo devido a... Hoje nós ouvimos muito sobre a questão do Covid. Claro que em todos os lugares no mundo muitas pessoas estão partindo por outras situações, por outras circunstâncias também, mas hoje recebendo mensagens de pessoas com influência, cristãos, pessoas servos de Deus, pessoas, homens e mulheres que estão dedicaram as suas vidas a estarem pregando o Evangelho, falando de Jesus, abençoando a vida de muitas pessoas através da palavra, através de música, através de oração, enfim, várias situações, nos deparando com essa situação e meditando sobre estes homens que foram, cremos assim, foram para a glória, foram para o reino do Senhor, estão agora na eternidade com Cristo. Refletindo sobre isso, o Senhor me traz ao meu coração o nome de Gideão. Então nós vamos ler agora aqui no capítulo 6, do versículo 12 ao 16. Capítulo 6, Juízes, capítulo 6, versículo 12 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gideão respondeu: Meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres de que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: O Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse: Vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menos importante de minha família. Certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Feche um minutinho os seus olhos, vamos orar. Querido Deus e bondoso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por esta oportunidade, pela Tua palavra, Senhor.
Porque Deus, o Senhor tem enviado a sua palavra, é porque o Senhor tem um cuidado para com todos aqueles que o Senhor deseja, Pai, que recebam, Deus, o teu evangelho, que recebam a Cristo em suas vidas. E o que nos alegra é que a tua palavra diz, Senhor, que o desejo do Senhor é de que todos cheguem ao pleno arrependimento, ao pleno conhecimento da verdade, de que todos sejam salvos, de que nenhum se perca, Senhor. Então aqui estamos nós, Pai querido, na Tua presença, buscando, Deus, a Tua vontade para as nossas vidas. Assim entregamos este momento. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, a Bíblia começa a nos contar, aqui, quando nós lemos o livro de Juízes, logo após um acontecimento onde o Senhor trabalha, tira o povo, o seu povo, o povo de Israel do Egito, onde eles eram escravos, e ali nós vamos entender, olhando desde da obra de Moisés, onde o Senhor começou a usar Moisés, nessa caminhada do povo no Egito, que todos nós conhecemos as passagens, né, que falam dos grandes feitos que o Senhor fez, usando a vida de Moisés para direcionar, para guiar esse povo na vontade dele. Logo após, quando Moisés morre, o Senhor coloca a Josué à frente daquele povo para estar liderando aquele povo. E a Bíblia começa a nos contar ali no começo do livro de Juízes, de que Josué, nos seus últimos momentos, quando Josué morre, a Bíblia fala que o povo servia ao Senhor por todos os anos de vida, por todo o tempo de vida de Josué. E a Bíblia vai além. Logo naquela geração, com Josué e os líderes que continuaram logo após a morte de Josué, a Bíblia começa a nos relatar de que o povo servia, temia ao Senhor. O povo guardava tudo aquilo que eles estavam recebendo, os ensinamentos, e o povo adorava e buscava ao Senhor. Mas logo depois que Josué e os líderes que vieram após aquela geração se passou, a Bíblia começa a nos contar que o povo começou a fazer as coisas que eram abomináveis aos olhos do Senhor. O povo deixou de buscar e viver a vontade de Deus, buscar e viver os mandamentos do Senhor, os decretos, tudo aquilo que o Senhor estava impondo para que eles pudessem ter vida, para que eles pudessem viver de uma forma, assim, é claro, todos nós temos o livre-arbítrio, mas sabemos que nem todas as coisas são lícitas, nós sabemos que nem todas as coisas nos convêm, mas aqueles mandamentos, as ordenanças do Senhor, elas ajudavam o povo a permanecerem vivos, ajudavam o povo a permanecerem fiéis, buscarem ao Senhor e receberem todos os benefícios da presença do Senhor nas suas vidas. E a Bíblia começa a nos contar que logo após aquela geração que começou a vir, que começaram a não tiveram o contato, ou não viram as grandezas, as grandiosidades, os milagres que o Senhor estava fazendo, o povo começou a ficar sem uma estrutura, o povo começou a cultuar, e a Bíblia fala que eles começaram a adorar a outros deuses, a imagens, a estátuas que eram criadas por mãos humanas, e eles começaram a adorar os deuses da região à volta, ao redor que existia, em volta onde eles estavam, e eles começaram a deixar de lado o Deus verdadeiro, o Deus que cuidou dos seus antepassados, o Deus que fez tantos milagres, tantas coisas grandiosas, e eles começaram a viver uma vida pecaminosa, longe da vontade do Senhor. E a Bíblia começa ali a contar que eles começaram a colher colher os frutos amargos, na verdade. Eles começaram a pagar um preço alto, eles começaram a ser perseguidos e começaram a ter as suas plantações, os seus gados, toda a sua terra destruída, começaram a viver angustiados. Por quê? Porque o inimigo que os perseguia sempre estava tendo vitória sobre eles. Então eles começaram a ter grande prejuízo, um grande dano. Por quê? Porque Deus permitiu que situações viessem sobre a vida deles para que eles pudessem assim acordar para a vida.
Entender que Deus estava ali disposto a abençoar e a transformar, como Ele já estava fazendo na vida deles desde lá de trás, quando eles saíram do Egito, o Senhor cuidando de cada um deles, e mesmo assim o povo estava errando, o povo estava se desviando, o povo não queria saber de nada com Deus, eles queriam viver da forma como eles achavam que deveriam viver. E muitas vezes quando nós nos deparamos nas nossas vidas, que nós queremos viver dentro do nosso próprio entendimento, nós começamos a entender que o nosso coração ele é enganoso. Que aquilo que nós pensamos muitas vezes não é o que Deus tem preparado para nós, e nós começamos a achar que aquilo é algo agradável, aquilo é bom para nós naquele momento, mas nós não temos a capacidade de ver o nosso futuro, ver lá na frente o que nós vamos colher com as decisões que nós tomamos hoje nas nossas vidas. Tanto é que muitas coisas que hoje nós estamos vivendo, muita dificuldade que nós vivemos hoje são consequências não daquilo que Deus permitiu sobre as nossas vidas. Não, porque muitas vezes nós tomamos decisões em nossas vidas que nós não consultamos a Deus. E aí nós pagamos o preço, por quê? Porque a consequência é algo ruim. Nós olhamos com os nossos olhos naturais a forma como nós estamos vivendo, aquilo que nós queríamos, a decisão que deveríamos tomar, e achamos que aquilo é bom para nós, de repente naquele momento, mas nós não olhamos a consequência das atitudes que nós tomamos. E assim começou a acontecer com este povo. E a Bíblia começa a nos contar que toda vez que o povo começava a ficar angustiado, aflito e começava a passar por uma dificuldade tamanha, eles recorriam a quem? Ao Senhor. E o Senhor, pela misericórdia e pelo amor que Ele tinha sobre aquele povo, o Senhor começou a vir ao socorro deles, e o Senhor faz isso até hoje. E a Bíblia começa a nos contar que nesse tempo, Deus começou a levantar juízes sobre aquela terra. Os juízes que estariam à frente liderando aquele povo, assim como Moisés liderou, assim como Josué liderou. Então naquele momento o Senhor começava a colocar um juiz sobre o povo de Israel. E aquele juízo, o Senhor tinha um amor tão grande por ele, e através da vida dele o Senhor trazia a salvação e o livramento, o Senhor dava vitória contra os inimigos daquele povo de Israel. Então o Senhor, por amor daquele juízo, o Senhor fazia coisas grandiosas pelo seu povo. Mas a Bíblia começa a nos contar que logo após, enquanto o juiz vivia, o Senhor estava cuidando daquele povo. Mas quando o juiz morria, o povo começava a andar de volta por caminhos tortuosos, o povo começava a se desviar do propósito do Senhor, o povo começava a tirar os olhos do Senhor, e o povo começava a cair nos mesmos erros que antigamente se cometiam. Então o povo vivia um tempo sendo abençoado, aquela geração ia sendo abençoada, de repente quando eles perdiam o foco daquele que estava à frente deles, ajudando, trazendo a libertação, trazendo a ajuda que eles precisavam naquela batalha contra os seus inimigos que estavam afrontando eles, quando aquele que estava à frente morria, eles começavam a perder o seu alicerce, eles começavam a perder o seu foco. E a Bíblia começa a nos contar a história de juízes que foram levantados em cada tempo ali, e depois outros juízes iam sendo levantados até chegar em Gideão. E Gideão ele foi chamado num tempo onde também o povo estava sendo perseguido. Quando você começa a ler o livro de Juízes, você vai ver que o povo começava a buscar ao Senhor, e depois eles começavam a voltar novamente para aquela vida desregrada, aquela vida sem um compromisso, aquela vida adorando aos deuses que os homens estavam impondo ali, e eles começavam a entristecer o coração de Deus. Ou seja, quando um juiz, a pessoa que estava ali liderando aquele povo, falecia, o povo eles não se preocupavam em ouvir os ensinamentos que os juízes que foram levantados por Deus estavam ali ensinando, ajudando eles. Não, eles não clamavam a Deus naquele momento: Senhor, cuida de nós e levanta outra pessoa, Senhor, continue. Não. Aquele tempo os juízes buscavam a Deus, ouviam as direções de Deus e traziam para o povo as orientações. Mas o povo clamava pelo socorro do Senhor quando as coisas estavam difíceis.
Talvez esse é um tempo que nós estamos clamando mais, tendo a oportunidade de clamarmos mais ao Senhor por tudo isso que nós estamos vivendo. Não vou ousar dizer que Deus enviou isso para a humanidade. Não, mas o Senhor está usando essa situação muitas vezes para que nós possamos clamar ao socorro dele. Pessoas que estão tão próximas de nós estão sendo atacadas, estão sendo afligidas, e a forma como nós estamos nos posicionando, estamos tendo a oportunidade de nos achegarmos mais a Deus. E aqui é interessante quando nós começamos a olhar para este texto que nós lemos. O anjo do Senhor aparece para ele e o chama. O Senhor está com você, guerreiro corajoso. Meus irmãos, mexe muito comigo esta passagem. Por quê? Claro, toda a Bíblia, quando nós vamos ler, ela é inspirada por Deus e ela traz ensinamentos profundos para nós. Mas neste momento o anjo do Senhor aparece a Gideão, no momento que ele estava lá nos seus afazeres, né? A Bíblia fala aqui que ele estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas, que eram os inimigos que estavam ali procurando para afligir todo aquele povo. A Bíblia fala ali que os midianitas, eles costumavam a chegar em grande, eles tinham um grande arsenal, tinham camelos, era um exército muito grande, e eles chegavam, eles se acampavam, eles destruíam tudo aquilo que eles podiam do povo de Israel. E o povo de Israel estava ficando pobre, estava perecendo, estava ficando sem comida, eles não tinham o que fazer, então o povo estava temendo. E a opressão que esse povo exercia os midianitas exerciam sobre Israel era tão grande que a Bíblia começa a nos falar ali no capítulo 6, que o povo de Israel começou a construir, criar esconderijos em meio a cavernas, para que eles pudessem se esconder deste povo. E naquele momento o Senhor chega para Gideão e olha para ele, o anjo fala assim: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Meus irmãos, neste tempo nós temos sentido o chamado de Deus. Sim, você não tem sentido o chamado do Senhor? Talvez você não está entendendo, mas você está sendo movido, ou você está sendo movida pelo Senhor a se levantar, a se posicionar, e sim, talvez ser um guerreiro, uma guerreira, sim, nesse tempo, uma batalha que muitas vezes nós não podemos combater visualmente, porque talvez a sua luta hoje é contra esse vírus maldito que está por aí. Mas talvez a sua luta não é somente com essa pandemia, a sua luta ela é financeira, a sua luta é dentro do seu casamento, para que você possa ter uma vitória no seu casamento. Talvez a sua luta é com um filho ou uma filha que está afastado dos caminhos do Senhor, ou está vivendo uma vida ao qual você sabe que está difícil, está comprometendo a integridade da sua família. Não sei qual é a luta que você está neste momento. Mas o Senhor, ele vem até você e pede para que você, como falou aqui para Gideão, o Senhor fala para nós hoje. O Senhor está com você, guerreiro, guerreira corajoso, corajosa. Guerreiro corajoso, guerreira corajosa, o Senhor está com você. E naquele momento Gideão responde assim: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Olha só, meus irmãos, a palavra. Às vezes nós estamos ouvindo, estamos recebendo tantos ensinamentos, o Senhor tem cuidado de mandar a sua palavra, a sua mensagem todos os dias para você. E talvez no meio disso tudo você está ouvindo pessoas dizer assim: mas se o Senhor está conosco, por que tudo isso está acontecendo? Se o Senhor está comigo, por que a minha família está passando por isso? Já aconteceu isso com você? Você já ouviu isso? Ou você está vivendo isso? Ou você já disse isso em algum momento para alguém? Se o Senhor está conosco, se o Senhor está comigo, por que minha vida está dessa forma? Por que essa crise está instalada na minha vida? Por que o meu casamento está se acabando? Por que os meus filhos estão se perdendo? Por que os meus entes queridos estão sendo acometidos por uma enfermidade tão grave? Meus irmãos, o Senhor, quando nós lemos aqui o que o Senhor fez através da vida de Gideão, o Senhor pode fazer na minha e na sua vida. O Senhor, neste momento, ele começa a mostrar assim para Gideão que, independente das circunstâncias que eles estavam vivendo, o Senhor viu algo em Gideão. Os olhos do Senhor estavam sobre Gideão e o Senhor o chamou para um propósito.
E o chamado de Gideão era para que ele pudesse estar à frente de um povo amado do Senhor, para trazer a libertação para aquele povo. E assim o Senhor chama a minha vida, o Senhor chama você, para que você se levante em meio a toda essa dificuldade, que você se levante e você seja um canal de bênção aonde você está. Ah, se você não pode estar em contato com alguém, não tem problema. Você pode enviar uma palavra, você pode estar orando por essa pessoa, você pode estar mostrando para ela assim, olha, o Senhor está te vendo. Aleluia. E o Senhor nos chama para esse propósito. E Gideão foi chamado num tempo de muita dificuldade, meus irmãos. Um tempo onde um exército estava oprimindo o povo de Israel. E a palavra nos mostra que mais uma vez o Senhor vem de encontro àquele povo, a nação de Israel. Um povo que estava voltado contra o Senhor, um povo que não estava se importando com o Senhor, um povo que viveu os milagres, que sabia que a sua geração passada estava vivendo um milagre, que o Senhor fez coisas grandiosas por eles. E nesse momento eles estão vivendo uma vida fora do propósito, do princípio do Senhor. Mas mesmo assim o Senhor está olhando com um olhar de amor para a vida deles. O Senhor levanta este homem, o Senhor levanta Gideão para combater um combate e dar a vitória àquele povo. Quando nós vamos ver o capítulo 7, nós vamos ver ali aquela linda batalha que todos nós conhecemos. Se você não conhece, eu convido você, abra sua Bíblia depois lá no capítulo 7 de Juízes e você vai ler essa história de Gideão e a batalha onde o Senhor, com um exército onde Gideão estava com mais de 30 mil homens à sua disposição para aquele combate. A Bíblia começa a dizer que o Senhor, para que o povo entendesse, para que o povo de Israel entendesse que não era pelo esforço deles, que não era pelos méritos daqueles guerreiros, o Senhor começa ali a separar. E no final o Senhor manda Gideão para aquele combate apenas com 300 homens, para cercar aquele povo e trazer a vitória para Israel. E o Senhor, através das direções que Deus deu a Gideão, Gideão orienta aqueles homens e uma vitória tremenda é entregue para aquele povo. Mas voltando aqui, quando nós estamos lendo, naquele momento Gideão começa a dizer, mas Senhor, se o Senhor está conosco, por que está nos acontecendo isso? Onde estão os milagres que o Senhor operou? Talvez é isso que nós estamos passando hoje. Talvez você está olhando para a sua vida assim. Senhor, aonde estão aqueles milagres que aconteceram? Senhor, quando nós olhamos para a Tua palavra, coisas grandiosas o Senhor fez pelo Teu povo. Aonde está o Senhor neste momento? Meus irmãos, o Senhor não está indiferente. Temos falado isso nos nossos cultos. O Senhor está cuidando de cada situação. Mas o Senhor precisa, talvez, trabalhar comigo e com você, com cada um de nós, para que nós possamos entender o propósito dEle. Entendermos não o porquê, entender porquê, Senhor, por que isso está acontecendo, por que isso não muda. Mas que nós possamos começar a nos despertar, irmãos, unindo a nossa fé. Olha só, Gideão depois ele é mencionado lá, a carta aos Hebreus, no Novo Testamento. Gideão é mencionado ali, naquela carta, como um exemplo de um homem fiel, como um exemplo de um homem cheio do Espírito Santo. E aqui a Bíblia vai além, vamos lá, no versículo 14, então o Senhor se voltou para ele, vá com a força que você tem e liberte Israel dos medianitas, sou eu quem o envia. E Gideão naquele momento ele olha para Deus novamente, ele questiona o Senhor, mas como posso libertar Israel? Meu clã é mais fraco de toda a tribo de Manassés e eu sou o menos importante de minha família. Meus irmãos, quando o Senhor aparece para Gideão e o chama, a mensagem que o anjo traz para ele é que o Senhor está com você, guerreiro corajoso. E muitas vezes, aqui depois ele começa a questionar novamente, dizendo assim, poxa, mas eu sou mais fraco, eu sou o menor da minha família. Ele não entendia o valor que ele tinha, e muitas vezes é isso que acontece conosco. Talvez você não está entendendo o tempo que o Senhor está te chamando para um propósito.
Talvez você diga assim, mas poxa, eu não tenho capacidade para pregar a palavra, eu não tenho a sabedoria para entregar para as pessoas uma palavra de sabedoria, de conhecimento. Quero dizer para você assim que o Senhor te escolheu neste tempo. E o Senhor olha para cada um de nós, o Senhor olha para você de uma forma como você não se olha. Talvez nós não nos vemos, assim como Gideão não estava se vendo capaz de fazer algo por aquele povo. Mas o Senhor vê aquilo que nós não podemos ver. O Senhor olha para o meu coração, o Senhor olha para o seu coração e o Senhor diz assim para você, você é um guerreiro corajoso. O Senhor está com você, vá na força que você tem. Vá na força que você tem. Por quê? Porque tudo aquilo que nós precisamos, aquilo que é necessário, que nós não temos condições de fazer, meus irmãos, o Senhor vem por nós. Aquilo que nós somos limitados, até onde é possível, a força que o Senhor nos dá, até onde é possível nós caminharmos, nós vamos nas nossas forças. Mas quando é necessário o Senhor intervir, quando é necessário a ação do Senhor, Ele vem através da sua vida e Ele vai agir. Ele vem, Ele age, e Ele transforma e Ele muda. E não importa o tempo que você está vivendo, o Senhor está te chamando hoje como um guerreiro, como uma guerreira, para se levantar no meio de todo esse caos que está lá fora e que você possa se posicionar para trazer ajuda àqueles que necessitam. E é isso que o Senhor traz para cada um de nós hoje, através do exemplo de Gideão. Leia este texto, leia o capítulo 6, leia o capítulo 7, entenda um pouco melhor a história de Gideão, o que o Senhor fez através dele. Ah, irmãos, vocês vão entender como Gideão se posicionou. Ele precisou ser obediente, ele precisou ser corajoso. E no meio de tanta dificuldade, a coragem que virá sobre nós será aquela que o Senhor vai derramar sobre a sua vida. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para que nós possamos viver o propósito do Senhor, para que possamos viver como um canal de bênção, para que nós possamos se levantar com ousadia e não ficarmos indiferentes e não temermos. Pessoas estão falecendo, pessoas, homens e mulheres de Deus, pessoas que estavam dedicando as suas vidas a pregar o Evangelho, a anunciar sobre Jesus, já foram para a glória, foram recolhidas. E agora, se nós começarmos a olhar dessa forma, vamos ficar desesperados? Mais uma vez o Senhor levanta pessoas para poder ir em favor, para caminhar em favor do seu povo. E nós devemos declarar que nós, aqui no Brasil, aonde você está, seja aí na tua cidade, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, aonde você está, que você possa entender que você está se levantando como um enviado, como uma enviada do Senhor, neste tempo, para que esta nação, para onde você está, você possa ser um canal de bênção, um instrumento para trazer a libertação para esse povo, através do nome do Senhor Jesus Cristo, através da autoridade que Deus tem concedido a você, porque você está se levantando porque o Senhor está te chamando, e o Senhor está dizendo, seja corajoso. O Senhor está olhando para você da forma como você não se olha. O Senhor vê aquilo que está dentro do seu coração, e isso que é o mais importante para o Senhor, porque o Senhor não vê a aparência. O Senhor não olha se somos capazes de combater um bom combate ou não, se nós temos um porte físico para isso ou não, se temos estatura para isso ou não. O Senhor não olha para a nossa qualidade, para a nossa capacidade financeira, material. O Senhor não olha para isso, mas o Senhor olha para a disposição do seu coração. E o Senhor olha que nós temos valor e nós somos preciosos diante dele. E o Senhor neste tempo vai olhar para mim e para você, e vai sim nos capacitar para levarmos uma palavra de esperança para aquelas pessoas que precisam ser alcançadas. Porque muitas pessoas que estão pregando a palavra, que estão morrendo, que estão falecendo, que partiram, muitas pessoas ficarão desestabilizadas. Mas neste tempo o Senhor levanta a mim e a você para fazermos o propósito dele se cumprir ainda nesta terra. Então há um propósito sobre a sua vida, há um propósito na sua existência. Então que você permita que o Senhor fale e use você para levar a vontade dele ao coração das pessoas.
Esta é a mensagem que nós queremos derramar sobre a vida de vocês hoje, sobre o seu coração. Esta é a palavra que queremos semear sobre o seu coração. E que você dê liberdade para que o Espírito Santo possa regar esta semente e que você possa se posicionar como mais um enviado do Senhor. Todo o tempo, quando nós vamos olhar para a palavra, até mesmo Jesus foi enviado pelo Senhor. O seu único filho foi enviado. Sempre o Senhor cuidou do seu povo. Quando olhamos para a palavra, nós vamos ver que sempre o Senhor estava cuidando do seu povo. Por mais que o povo estava perecendo, por mais que o povo estivesse andando num caminho que desagrada o coração de Deus, por mais que muitas pessoas estavam ali vivendo em pecados, porque sabemos que o pecado ele desagrada a Deus, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, e a vida só é possível receber através de Jesus, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então que nós possamos nos voltar para Jesus e entendermos que no tempo que o Senhor tem enviado homens e mulheres para fazer a diferença nesta terra, que nós possamos entender o nosso papel nesta história, que nós possamos entender o nosso compromisso com o Senhor, de fazermos a vontade dele acontecer através das nossas vidas. Sim, como transmissores da palavra do Senhor, como pregadores da palavra do Senhor, anunciando as boas novas, para que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer a Jesus e ter as suas vidas transformadas através do poder do nosso Deus. Amém? Essa é a mensagem que queremos deixar neste culto para você hoje. Feche seus olhos. Querido Deus e amado Pai, somos gratos a Ti, Senhor Deus, por este tempo tão precioso. Que o Senhor possa, Deus, estar abençoando a cada um desses irmãos e irmãs que estão recebendo essa palavra. Fala, Deus, com cada um deles. Esperamos que a Sua palavra, Deus, venha gerar a transformação e a mudança. E que a Tua palavra venha gerar, Deus, nestas vidas, Pai, a disposição, Pai, em não querer questionar, cadê o Senhor, aonde estão os milagres, mas entender assim, o milagre vai acontecer. Por quê? Porque eu sou o milagre. Cada um desses irmãos e irmãs são milagres do Senhor. São pessoas que estão aí com capacidade dada pelo Senhor a serem a diferença nessa terra. Então usa teus filhos e tuas filhas, seus servos e suas servas, Senhor Deus, para transmitirem a tua palavra e levarem, Senhor Deus, o teu amor ao coração daqueles que precisam. Senhor Deus, assim nós agradecemos por este momento, por este culto, por esta noite, por este tempo, Senhor. Ah, Pai, em nome de Jesus, fica conosco hoje e sempre. Amém? Amém, meu irmão, minha irmã. Nós te agradecemos mais uma vez pela sua disposição, estar recebendo os cultos, estar aí visualizando, compartilhando desta palavra. Sim, não deixe de compartilhar. Se você foi movido, se você se sentiu ministrado por Deus, se essa palavra falou com você, então compartilhe. Porque tudo aquilo que é bom e agradável nós desejamos para a vida do nosso próximo. E a vontade do Senhor é assim, a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então compartilhe essa mensagem, ore pelas pessoas, abençoe a vida do seu próximo. Amém? Porque Deus conta com você em todos os momentos da sua vida. Glória a Deus. Temos uma novidade aqui na comunidade cristã Éden. Como a pastora Thaís, na quinta-feira, no Instruídos da Palavra, ela orientou que nós estaríamos disponibilizando o nosso número de WhatsApp. Então, neste momento, você está recebendo aqui embaixo do vídeo o nosso número de WhatsApp para que você possa estar nos enviando o seu pedido de oração. Você que tem um pedido de oração para fazer e quer compartilhar conosco o seu desejo, o seu clamor, o favor que você precisa receber do Senhor. Se você quer compartilhar, tem o seu pedido de oração, nós estamos aqui dispostos a receber o seu pedido de oração e estarmos orando por você e com você pelo seu propósito. Então, se você também tem um testemunho para nos encaminhar, mande nesse número que nós vamos estar recebendo com todo carinho e estaremos juntos unindo a nossa fé em oração por vocês e agradecendo a Deus pela vitória que com certeza o Senhor está preparando para te entregar. Temos também a nossa página no Instagram e no Facebook, Comunidade Cristã Éden, que você possa ali estar recebendo uma palavra diária.
Todos os dias temos enviado ali para nós, cremos que é uma semente que nós estamos lançando. Então todos os dias você vai receber uma palavra diária, algo que vem do coração de Deus, um devocional para que você possa estar sendo abençoado, tendo o seu dia abençoado. Então se você ainda não nos segue lá na página do Instagram, por favor, comece a nos seguir, comece a compartilhar essas palavras que você está recebendo. Toda quinta-feira a programação da nossa igreja nós temos aqui na comunidade cristã Éden, o Instruídos na Palavra, e todos os domingos o nosso culto de domingo. Então que você possa ser tremendamente abençoado pelo Senhor. Te agradecemos pela sua presença, agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio, e que você tenha uma semana de vitória em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós hoje e sempre. Que Deus os abençoe.